Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 14. Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 14. Eu quero falar sobre uma coisa maravilhosa. Ela é tão maravilhosa, ela é tão extraordinária, mas que, infelizmente, existem muitas e muitas pessoas que não gostam de praticá-la. Pastor, se é algo bom, se é algo maravilhoso, se é algo extraordinário, como o senhor diz, certamente alguém vai querer, ou todos vão querer praticar esta qualidade que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar agora. Mas infelizmente, uma grande parte das pessoas que se dizem crentes não a praticam. Eu quero falar com vocês hoje sobre perdão. Pastor, perdão? Esse negócio aí não é fácil não, hein? A gente tem que engolir cada coisa, e tem mesmo, tem ou não tem? A gente tem que engolir o orgulho, tem ou não tem? Tem. Perdoar nos custa alguma coisa, custa ou não custa? Às vezes você está no seu direito, mas você precisa aprender a perdoar, e eu também. E eu quero falar com vocês hoje sobre por que devemos exercer o perdão. Quem quer morar no céu aí? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quer morar no céu? Quem não perdoa vai morar no céu? Vai ou não? Sim ou não? Não vai. Então é muito importante aprendermos a perdoar. E a Bíblia vai falar conosco a respeito disso na noite de hoje. Vamos orar? Vamos fechar os olhos. Peça para o Senhor falar com você. Eu também vou pedir para que Ele fale comigo através desse texto especial. Ó Deus, aqui está a Tua santa palavra. E ela existe, ela foi escrita para o nosso ensino, para o nosso progresso espiritual e material. Eu me rendo diante do Senhor agora. Eu me rendo diante da Tua presença, do Teu Espírito Santo e da Tua palavra. Ó Deus, pela misericórdia do Senhor, usa-nos agora. Fale conosco através deste texto sagrado e que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Nós te pedimos isto e te agradecemos no nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Vamos ler a Bíblia? Tem alguém sem Bíblia perto de você? Convide esta pessoa para ficar próxima a você, para que ela leia a palavra do Senhor. Amém? Mateus 6, do versículo 9 ao versículo 14. Versículo 15. Mateus 6, 9 ao 15. O versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha o 12 aí, segura aí para o 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora olha o 15 aí, queridos. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Digam graças a Deus. Levante a mão para o céu e diga: se eu perdoar, também sou perdoado. Se eu me recusar,
a oferecer o perdão, Deus também não me perdoará. Quem entendeu esta palavra, diga glória a Deus. Então assente aí no seu lugar, querido, querida, e vamos aplaudir o nome poderoso de Jesus aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Por gentileza, levante a cabeça agora, olhe aqui para o pastor. Eu quero ser breve na meditação desse texto e logo a seguir nós vamos orar com vocês. Agora olhe aqui para mim, olhe. Como tem andado a nossa disponibilidade de perdoar? Você tem facilidade de perdoar? O bom cristão perdoa. O bom servo, a boa serva de Deus, ele tem disponibilidade de perdoar. Eu conheço pessoas que se dizem crentes, se dizem servos de Deus, se dizem antigos na igreja. Conheço até pastores que têm uma dificuldade imensa de perdoar. E aí a gente aprende aqui na Bíblia Sagrada a importância do perdão. E na verdade, amados, se você observar aqui, você vai ver que perdoar não é uma opção. O que é uma opção? Opção é aquilo que você tem o direito de escolher. Eu faço ou não faço. Eu quero e não quero. Então, o perdão não é assim. Tem que fazer. Quer morar no céu? Tem que fazer. É discípulo? Tem que perdoar. É cristão? É homem de Deus? É mulher de Deus? Tem que perdoar. Se alguém um dia, Pedro olhou para Jesus, ele já sabia a resposta, ele não era bobo. Ele disse assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar alguém que pecou contra mim? 7 vezes? Ele ainda quis dar uma de generoso. 7 vezes está bom? Aí Jesus disse assim: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E não significa que 70 vezes 7 dá quanto? 490. Tem gente aí, veloz aí na matemática. E não só 490 vezes. É claro que tem gente que banaliza perdão. Você conhece gente por aí? Tem gente que é cara de pau. Ele vive fazendo a mesma molecagem, ele vive fazendo o mesmo pecado, ele nunca se arrepende. Perdão, perdão, perdão. Gente, perdão envolve mudança de vida. Quem vive na prática do pecado e fica pedindo perdão, na verdade ele não quer perdão, ele quer absolvição para tirar peso de consciência e continuar fazendo pecado. Então isso aí não é perdão. Um dia um homem chamado Zaqueu, lembram dele? Roubava todo mundo, enganava todo mundo, passava a perna em todo mundo, ninguém gostava dele. Aí ele teve um encontro com Jesus. E ele disse assim: mestre, eu vou me levantar aqui desse jantar, vou pegar lá o meu caderno de anotações, e eu vou ver todas as pessoas que eu passei a perna, todas as pessoas que eu roubei, todas as pessoas que eu enganei. E quando eu encontrá-las, eu não vou devolver apenas o que tirei delas, não. Eu vou devolver o que tirei, corrigido e multiplicado 4 vezes mais. Então, quem quer ser perdoado de verdade, precisa mudar de vida, precisa se arrepender. E todas as vezes que uma pessoa arrependida, uma pessoa que reconhece o erro, nos procurar para pedir perdão, nós precisamos, como cristãos, liberar o perdão. Quem está entendendo o pastor aí, levante a mão e diga amém. É nossa obrigação. Caso contrário, nós não somos em nada diferentes do ímpio, do pecador, da pessoa que está aí no mundão, fazendo todo tipo de coisa que desagrada a Deus. E aí eu aprendo uma coisa: quem perdoa demonstra o quê? Fraqueza. Alguém fala assim: olha, fulano é bobo, perdoou? Eu não perdoava não, se fosse comigo, aqui, degolava ele. Você demonstra fraqueza? Não. Se a pessoa pede perdão, se a pessoa se arrepende e você tem a nobreza de perdoar, você demonstra ter na sua vida o caráter de Deus. O que é um cristão? Cristão é aquele que se parece com Cristo. E aí eu fico lendo esse texto aqui, o texto aqui do Pai Nosso, né?
Que texto maravilhoso. Um dia os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, nós não sabemos orar. A gente queria orar, a gente queria falar com Deus, mas a gente não sabe orar direito, então nos ensine a fazer a oração da maneira correta. Você sabia que até a oração tem que ser feita da maneira correta? A oração tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E os discípulos estavam preocupados com isso. E eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Hoje as pessoas querem aprender os segredos para ganhar dinheiro, né? Como é que eu faço para ganhar dinheiro? Como é que eu faço para parecer mais jovem? Como é que eu faço para conseguir isso, conseguir aquilo? Está errado não. Mas tem muita gente por aí correndo atrás de coisas que não têm tanta importância. E a preocupação dos discípulos naquele dia foi essa: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a falar com Deus. E aí Jesus ensina aqui a oração do Pai Nosso, que você acabou de ler comigo aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 14. E nestes versículos tem tanta coisa maravilhosa, né? Nesta oração se pede proteção, livra-nos do mal, se pede auxílio na hora da tentação, se pede prosperidade, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, se pede muita coisa. E aqui na Bíblia Sagrada se fala também, aqui no texto aqui do Pai Nosso, se fala também acerca do perdão. E aqui Jesus diz aqui no versículo versículo 12, diz aqui: perdoas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós temos uma facilidade tão grande de pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, né? Quando você ora, eu tenho certeza que toda oração que você faz e eu faço, ela é acompanhada de um pedido de perdão a Deus. Sabe por quê? Porque nós pecamos. A Bíblia Sagrada declara que não existe ser humano, não existiu, não existe e não existirá ser humano que não peque sobre a face da terra. Todos nós pecamos, seja de forma voluntária, consciente, ou de forma involuntária. Quando você foi ver, quando você se deu conta, você já pecou. Seja com os olhos, seja com os ouvidos, seja com a mente, seja com o corpo, seja na explosão de um temperamento, você deixou o sangue subir e quando foi ver, pá, pecou, falou alguma coisa. Se não falou, você deu lugar à ira no seu coração. Você imaginou, olha, eu não sei. Às vezes você vê num programa de televisão, você vê ali uma violência sendo praticada, e há momentos que o sangue sobe, e você às vezes quer fazer até justiça com as próprias mãos. Então nesse momento, muitas vezes nós até pecamos. Então nós temos muita facilidade de pedir a Deus perdão pelos pecados. Ó Deus, me perdoe. Ó Deus, eu falei o que não devia. Ó Deus, eu fiz o que não era para ter sido feito. Mas nós temos perdoado na mesma proporção aqueles que nos ofendem. E aí aqui na Bíblia Sagrada, lendo esse texto, eu vejo aqui algumas razões porque nós devemos exercer o perdão. A primeira delas é que se você e eu, se nós não exercermos o perdão, quando nós fizermos isso aqui, olha aqui para o pastor, quando eu e você dobrarmos os joelhos, seja na igreja, seja no trabalho, seja no quarto, seja na casa, e nós levantarmos a nossa voz ao trono da graça de Deus, você sabe o que Deus vai fazer? Olha aqui para mim, Deus vai fechar os ouvidos e não vai escutar as nossas orações. Que coisa triste é quando os ouvidos de Deus estão fechados para que Ele não ouça as nossas orações. E por que Ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso, sabe por quê? Porque quando uma pessoa que se recusa a perdoar, ele na verdade não reconhece o que Deus fez por ele. Tem gente, olha, se eu e você pudéssemos fazer uma retrospectiva da nossa vida, que nem tudo a gente lembra, mas boa parte das coisas que nós fizemos quando nós não conhecíamos a Deus, nós lembramos. Quer ver?
Aqui tem gente aqui que quando você estava no mundo, você bebia, você tinha uma vida envolvida com feitiçaria, com idolatria, não é verdade? Com vícios, com imoralidade, tantas e tantas e tantas coisas que eu e você fazíamos quando não conhecíamos ao Senhor. E o que Deus fez? O que Deus fez? No dia que você veio à igreja, no dia que você e eu, no dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, no dia que nós nos arrependemos dos nossos pecados, no dia que o sangue de Jesus foi ministrado sobre a nossa vida, você sabe o que Jesus fez? Diz a Bíblia Sagrada que naquele momento nós fomos lavados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, e naquele momento os nossos pecados foram purificados, perdoados e apagados. Há uma simbologia. A Bíblia declara que no momento da nossa conversão, você sabe o que Deus fez com os nossos pecados? Deus apanhou os nossos pecados e os lançou nas profundezas do mar do esquecimento. Você crê nisso? Levante a mão para o céu e diga: os meus pecados foram lançados nas profundezas do mar do esquecimento. Olha que coisa extraordinária. Dia desses eu estava lendo, pesquisando algumas coisas sobre as profundezas dos oceanos. Você sabia que existem partes dos oceanos que têm mais de 11 quilômetros de profundidade? São as chamadas fossas abissais. Nenhum aparelho humano, nenhum submarino, nenhum robô consegue chegar lá no fundo. Sabe por quê? A pressão da água, esmagaria, na metade do caminho, qualquer aparelho, qualquer submarino seria esmagado. Então é praticamente impossível, com a tecnologia que temos hoje, de chegar lá na profundeza daquele oceano. Foi isso que Deus fez. Deus perdoou os nossos pecados. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem a quem a maldade, o pecado, a transgressão é perdoada. Você sente o perdão de Deus na sua vida? Se nós não liberarmos o perdão, essa ausência de perdão vai impedir com que a nossa oração seja respondida. Sabe por que tem muita gente que a oração dele não é respondida? Sabe por que tem muita gente que o céu para ele parece de bronze, parece de ferro? Ele ora e não tem resposta, não muda nada. Ele não é cheio do Espírito Santo, ele não prospera, ele não cresce na vida espiritual, ele não cresce no conhecimento, ele tem aquela vida seca, aquela vida improdutiva, porque ele tem dificuldade para perdoar. E quando nós temos essa dificuldade para perdoar, na verdade isso aí revela a natureza de um coração hipócrita, de um coração fingido, porque ele faz o que? Deus, perdoe as minhas transgressões, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Hoje o Senhor nos chama a nossa atenção, a mim, a você e a todos nós que estamos aqui, para que possamos viver uma vida centrada no Evangelho e que passa inevitavelmente pela prática do perdão. E eu vou te dizer uma coisa: todos nós aqui em algum momento da vida nos frustramos e nos decepcionamos com pessoas. É verdade ou não é? Quem já se decepcionou com alguém? Levante a mão. Pastor, o senhor já se decepcionou? Nosso Deus. Eu tenho certeza que você também. Você se decepcionou com amigos, com parentes, com vizinhos, com irmãos de igreja. Talvez você até já se decepcionou com pastores e pastoras. E aí sabe o que acontece? Existem pessoas que ao invés de passar uma borracha, existem pessoas que ao invés de botar uma pedra em cima daquilo ali, ele fica levando essa coisa, Ele vai rolando, e o que vai acontecendo? Ele nunca vai ter cura. Ele vai ser sempre aquela pessoa amarga, aquela pessoa revoltada, aquela pessoa vazia, aquela pessoa sem óleo, sem graça, sem unção de Deus na vida dele. E aí Jesus ele diz aqui, olha para a sua Bíblia, no versículo 14, que admoestação profunda que Jesus fala conosco aqui nesse versículo.
Ele diz aqui, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, queridos? Isso é uma coisa tão séria, que nem a adoração, nem o culto de uma pessoa que ele oferece a Deus será recebido pelo Senhor se ali houver ausência de perdão. Sabia disso? Jesus diz assim, olha, se no momento em que você estiver se levantando do seu lugar, e você estiver vindo ao gasofilácio para trazer a sua oferta, para trazer o seu dízimo, e se naquele momento o Espírito Santo lhe trouxer à mente alguma desavença, algum problema, alguma discórdia, alguma coisa que você tem contra o seu irmão, o que a palavra de Deus recomenda? Deixa no altar a tua oferta e procure o teu irmão e reconcilia-te com ele. Olha, eu vou te falar uma coisa, tem gente por aí que ele é difícil. Tem ou não tem? Você conhece gente assim? Tem pessoas que brigam por bobagem. Tem pessoas que passam semanas inteiras sem se falar por causa de bobagem. A Bíblia diz assim, ó, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que o apóstolo Paulo, através da instrumentabilidade do Espírito Santo, está dizendo? Não permita que um dia termine sem que você resolva qualquer tipo de desavença. Você conhece, ó, eu conheço casais assim, eles brigam, discutem, e na hora de dormir, né, aí vai lá para a cama para dormir, um vira para um lado, outro vira para o outro, e fica aquele buracão enorme ali no meio, né? Você conhece? Quem conhece? Já viram? Já viu essas coisas? E aí? Você viu isso aqui? A palavra dele o dia inteiro. Não sei. Sim. Já viu? É assim ou não é? Falta palavra, falta argumento, falta conversa, falta diálogo. O que está acontecendo aí? É o rancor, é a mágoa, é o ressentimento. Aí depois a pessoa vem para a igreja para cantar, e canta, e bate palma, e pula, e grita, e chora, fala língua estranha. Mas o coração está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento. Aí eu pergunto para você uma coisa, Deus recebe uma adoração assim? Deus recebe um louvor desses? Deus recebe uma adoração dessas? Deus recebe esse tipo de culto? Não recebe. Existem muitas pessoas que estão se enganando, até mesmo dentro da igreja. Um dia Jesus entrou num culto, estava na sinagoga, era horário de culto, e as pessoas ali cantando, hosana, batendo palma, aquela coisa toda. Aí Jesus chama os discípulos e diz a eles as seguintes palavras: vocês estão vendo esse povo? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quem precisa de perdão aqui? Levante a mão, levante. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Agora, o perdão de Deus está condicionado à nossa capacidade de perdoar. Se nós não perdoarmos, também não receberemos de Deus o perdão. A Bíblia declara, o juízo será sem misericórdia para aquele que não exerceu misericórdia. Então a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas transgressões. Você sabia que tem gente por aí doente, e a doença dele, olha aqui, para a gente orar, a doença dele não é uma doença comum, não. A doença dele é uma doença na alma. A doença dele é um problema emocional. E por que ele está doente? Ele está doente por causa da mágoa. Ele está doente por causa do ressentimento. Você sabia que ressentimento faz a pessoa adoecer? Essa semana eu estava lendo, entrei num site de medicina, e ele estava falando, profissionais da área de saúde, estava dizendo, se você olhar a Bíblia lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia está falando ali sobre
confissão, né, sobre perdoar uns aos outros para que haja cura. E olha, eu estava vendo que coisa terrível, gente, que coisa impressionante. Aí alguém fala assim, eu estou doente porque eu adoeci mesmo, porque é idade, ou porque entrou um vírus, entrou uma bactéria no meu corpo, ou porque eu não me alimentei direito, eu estou com debilidade de vitaminas. Pode até ser isso sim, mas existem casos de doenças que são causados por mágoa, ressentimento e dificuldade de perdoar. Você quer ver? Olha o que a mágoa e ressentimento provoca, ó. Doenças cardiovasculares, quais? Hipertensão, angina e taquicardia. Doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável. Doenças respiratórias, asma, bronquite e várias outras. Doenças dermatológicas, herpes, urticária, enfisema. Gente, a lista é muito grande. Pastor, quer dizer que todo mundo que está com esse problema é porque não perdoa? Não, são várias causas, mas a mágoa e o ressentimento causam essas coisas, causam doença no corpo e causam doenças na alma. E se nós queremos chegar no céu, se nós queremos ser salvos, se nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, nós precisamos hoje, aqui nessa noite, fazer um check-up no nosso coração. Será que existe alguma mágoa? Será que existe algum ressentimento? Será que existe alguém que você precisa liberar perdão aqui nessa noite? Você vai liberar, pastor, mas a pessoa não está aqui. Então você vai liberar perante Deus agora, e ao longo da semana você vai procurar, se o Espírito Santo orientar você e falar com você, que você precisa procurar alguém e se acertar com essa pessoa, você vai fazer. E aí sabe o que vai acontecer? O céu deixará de ser de bronze, a sua oração ela não ficará sem resposta, e o Senhor derramará sobre a sua vida as suas mais ricas bênçãos, porque não há mais nenhum tipo de bloqueio, nenhum tipo de impedimento. A sua oração agora vai subir e ela vai descer, trazendo de Deus a resposta que você tanto precisa para a sua vida, no nome de Jesus. Você está disposto a fazer isso? Quem está disposto? Pastor, quanto isso vai me custar? Vai custar alguma coisa, porque nós temos a nossa natureza carnal, e a nossa natureza carnal, ela luta contra a natureza do Espírito, né? Ela não quer se sujeitar à vontade de Deus. Nós queremos sempre estar no direito, né? A gente nunca quer dar o braço a torcer. Eu me lembro de um cidadão uma vez, ele fez uma coisa muito terrível, e algumas pessoas estavam observando a conversa daquele cidadão. Haviam 3 pessoas junto comigo, e ele levantou o braço. Eu nunca me esqueci disso. Ele levantou o braço e ele disse assim: pastor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu fiz uma coisa muito séria, mas eu jamais abaixarei a minha cabeça. Eu jamais, esse braço aqui que se levantou, ele nunca vai se abaixar. Eu jamais vou tomar essa atitude de pedir perdão a fulano, Bertano e Cicrano. E aquela pessoa perdeu de Deus uma oportunidade naquele dia de receber cura. E hoje eu observo para ele, é uma pessoa amarga, é uma pessoa que você olha para ele, você vê a frustração, você vê aquela vida vazia, nada dá certo para aquela pessoa. E a Bíblia declara que quando nós não perdoamos, o Senhor nos entrega a verdugos. Pastor, o que é verdugo? Verdugos são torturadores, são carrascos que vão nos afligir até que cada centavo da dívida seja pago. Existem pessoas que estão numa prisão que ele mesmo se pôs lá dentro, ele mesmo se colocou nessa situação. A chave não está com Deus, não está com ninguém, não está com o pastor, a chave está com ele. E que chave é essa? A liberação do perdão. Ó Deus, eu quero deixar para trás o que me fizeram, eu quero deixar para trás qualquer mágoa, qualquer ressentimento, e eu quero receber agora a unção da cura. Eu libero o perdão e quero ser perdoado pelo Senhor. Quando fazemos isso, o céu se abre sobre a nossa vida
e somos verdadeiramente abençoados pelo Senhor. Você está disposto a fazer isso hoje? Não levante a mão se você não tem certeza. E eu vou perguntar agora, consulte teu coração. Você está disposto a fazer isso hoje? Levante a mão e diga amém. Então, quem está disposto, eu convido você a se colocar de pé agora na presença do Senhor, que eu vou orar com você nessa noite. Fique de pé agora na presença de Deus, querido. É hora de oração. Puxa vida, pastor, eu pensei que hoje o senhor ia pregar sobre prosperidade. Eu pensei que o senhor ia pregar sobre batismo no Espírito Santo. Ah, pastor, eu queria fazer uma oração agora. Queria que o senhor orasse por mim, porque eu estou com um problema muito sério para resolver ao longo dessa semana. Sim, e eu vou orar por isso. Mas se no seu coração não houver a disponibilidade de perdoar, o Senhor não vai ouvir a sua oração. É sério isso, queridos. É sério isso. Até mesmo a nossa entrada no céu está ameaçada. Diz a Bíblia que se a gente não perdoa, Deus não perdoa as nossas transgressões. Não vai perdoar. Todas as vezes que eu e você orarmos, o Senhor não vai ouvir. A nossa oração, ela vai cheirar mal diante das narinas de Deus. Eu quero orar com você agora. Você crê que o Senhor está aqui nessa noite? Quem crê? Quem crê nisso? Hein? Olha a oração aqui do Pai Nosso. Ó Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Tem gente que tem uma facilidade de ficar ofendido, tem ou não tem? Hã? Lembra daquela plantinha chamada dormideira? Quem lembra? Hã? Quem lembra dela? Aquela plantinha, né? Ela fica assim aberta, aí você dá um toque, fecha. Tem gente que ele é muito melindroso, qualquer coisa ele fica aborrecido, qualquer coisa ele se ofende, qualquer coisa ele se irrita, qualquer coisa ele quer brigar, qualquer coisa ele quer xingar, gente do céu, quem é um cristão, quem é um servo de Deus, ele precisa adquirir aquela casca grossa, né? Quando você tem o couro duro, não é qualquer coisa que te atinge, não. Aí você vai lembrar de onde você veio e eu também. Você vai falar assim, rapaz, eu estou me ofendendo com um negocinho desse aqui tão pequenininho. E olha só o que eu fiz para Deus no passado, quando eu estava lá no mundo. E alguns até mesmo quando era crente, hein? Que alguém pode dizer assim, mas lá no mundo, né, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas tem uns crentes aí que dá trabalho para Jesus, dá ou não dá? Você conhece, hein? Conhece uns crentes por aí que dá trabalho? Já pensou se Jesus fulminasse a pessoa? Ó, chega, já vou matar você, chega, está dando muito problema. Mas Deus vai tendo paciência. Até quando eu não sei. Vai chegar uma hora que a paciência acaba. E aí Deus deu todas as chances, a pessoa não quis mudar, levou o perdão na base da brincadeira, e aí veio o juízo de Deus. Mas Deus, ele sempre está disposto a dar uma oportunidade. Eu quero orar com você agora. Quem sabe não é isso que pode estar impedindo com que uma grande bênção chegue na tua vida, hein? Você já parou para pensar? Às vezes você foi ferido há 1 ano, há 5, 10, 20, e você ainda não se curou. Aí sabe o que acontece? A pessoa tem uma decepção, até mesmo crente. Tem crente que tem uma decepção numa igreja, uma decepção com o irmão, uma decepção com o pastor, algum problema aconteceu, aí sabe o que ele faz? Ele sai daquela igreja e vai para outra. Mas aí ele não foi curado, aí ele está amargo, ele está cheio de mágoa, ele está cheio de ressentimento. E enquanto ele não colocar uma pedra em cima daquilo ali, não tem oração e Espírito Santo que resolve. Ele precisa fazer o que Jesus disse aqui, ó: perdoe as nossas dívidas, assim como eu estou disposto a perdoar aquele que me ofendeu. Você está disposto a fazer isso? Bota a mão aí no coração agora, querido. Bote a mão no coração. Nós vamos falar com Deus aqui nessa noite.